Nós falamos a semana passada, vou só voltar um vídeo atrás aqui para a gente lembrar. Nós falamos sobre essa viagem espiritual que estamos buscando, no sentido de desenvolver as nossas inteligências. A última inteligência que nós falamos foi da inteligência existencial. E aí a gente vai entrar hoje, mente e pensamento na visão espírita. Eu quero só colocar uma reflexão. Nós já estamos há um bom tempo estudando sobre a doutrina espírita, sobre essa filosofia, sobre esse caminho onde a ciência ela é a pedra fundamental. Tudo que estamos falando, explicando, ensinando, aprendendo, está dentro da ciência, porque a religião espírita ela caminha aliada à ciência, com os experimentos, com as experiências, com os estudos bem profundos. Nós temos uma filosofia que explica o mundo da ilusão, através dos filósofos materialistas, e temos os grandes pensadores que se reporta à filosofia do mundo espiritual. Quando esse estudo iniciou, nós começamos desde a mônada, fazendo um passo a passo até chegarmos no mundo hominal. Quando iniciou o homem no planeta Terra, na era primitiva, a respeito do pensamento, o pensamento era uma energia, mas que ela era fragmentada. O pensamento humano era fragmentado. Após o momento em que criou-se a razão, que o homem deu um passo à frente, usando-se da lógica, da compreensão e do ser pensante que somos, os pensamentos passaram a ser ininterruptos. Em momento algum, nós somos capazes de paralisar os nossos pensamentos. E a doutrina espírita, ela nos envolve de tal forma na explicação que os pensamentos nossos é a nossa própria criação e é a nossa própria construção. Nós somos feitos ou construídos dentro daquilo que nós criamos, que é a energia do pensamento. Nós captamos energia do universo, captamos energia de nós mesmos, dos nossos conhecimentos, das nossas vidas pregressas, das formações das personalidades mediante as reencarnações. Então, nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmo. Então, nós vamos falar do pensamento, não só na atuação do pensamento dentro da experiência de vida física, mas adentrando em um patamar de uma responsabilidade do pensamento no mundo espiritual. Porque não existem palavras articuladas para se comunicar. O universo se comunica através dos pensamentos. E os nossos pensamentos são construções nossas, constante, diária, ininterrupta. É onde está todo, vamos dizer, a nossa conjuntura de construção e de evolução. E nós vamos falar também de mente. Entender dentro da doutrina espírita o que é mente. Eu só vou fazer umas colocações antes de adentrar o estudo, porque nós sabemos que existem várias linhas de pensamentos, de estudos e de pesquisas.
mas nós, da doutrina espírita, da Fraternidade Mensageiros da Luz, nós temos uma visão e um foco no Pentateuco Espírita, de Allan Kardec, Chico Xavier, que é um dos nossos patronos, e André Luiz, Emmanuel, né? Sheila, esses espíritos da fraternidade mais conhecidos e que têm nos trazido bons ensinamentos. Então, a nossa visão está muito dentro disso. Teve um determinado momento em que se confundia muito mente e espírito como se fosse uma só coisa. Mas nós sabemos que isso é muito normal acontecer na vida. Quando a nossa mente não se abre ou ela não alcança uma intelectualidade de compreensão de palavras ou de situações que não compreendemos, a gente busca portas para fazer uma compreensão que ela pode ser muito primitiva. Mente e espírito, em um bom tempo, tem algumas linhas de pensamento que colocam como se fosse a mesma coisa. Mas, após os livros de André Luiz, o Chico Xavier nos vem mostrando que existe uma grande diferença. Espírito é o ser pensante, que nasce do hálito divino. A mente é um atributo do espírito, tá? Só para a gente tirar algumas dúvidas. Gostaria também de deixar muito aberto aqui perguntas, indagações, algumas colocações, refutações, e também aqueles que tiverem conhecimento e quiser agasalhar as informações, esse espaço ele é muito aberto, porque isso aqui não é uma palestra, é um estudo. Então, todos nós estamos imbuídos nessa sede do saber, bebemos do mesmo cálice nesse momento. Então, até as nossas colocações, que muitas vezes pode ser, eu não vou colocar porque eu tenho vergonha, não. Aqui é o momento da gente poder tirar todas as nossas dúvidas. Então, nós vamos ver. Para que a gente possa entender a questão de pensamento, de mente, vamos só nos reportar um pouquinho. Fluido cósmico universal, FCU. A gente vê muito falar sobre o fluido cósmico universal. Que fluido é esse? É o fluido divino. Chamamos também do hálito de Deus. É a energia primária, né? Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Nós encontramos essa explicação do cosmo, do fluido cósmico, lá em Allan Kardec, na Gênese, né? No capítulo 9, no capítulo 14, desculpa, no item 2. E sempre é colocado essa questão do fluido cósmico universal. De onde que nós viemos? Do fluido cósmico universal. Nós somos banhados constantemente, diariamente, ininterruptamente por essa energia, que é a energia divina. Nós absorvemos ou não. E quando a gente busca essa energia, aqui nós damos outro nome no planeta Terra. Nós falamos que é a energia, quando a energia cósmica, ela não se mistura, ela não se transforma, ela é uma energia única, pura. E quando nós, humanos, com os nossos pensamentos, com as nossas formações de personalidades mediante as reencarnações, nós então utilizamos dessa energia e chamamos de prana. É uma energia que alimenta o nosso espírito e alimenta também o nosso corpo físico. Então, fica aí o que é fluido cósmico universal. Mas por que entrar com isso agora? Porque volta e meia há essa necessidade da gente voltar um pouquinho no início para a gente compreender essa mente, esse pensamento. De onde que vem tudo isso? Vem tudo do fluido cósmico universal. Numa compreensão melhor, os elementos gerais do universo, na nossa compreensão, Deus, que é o ser primário de todas as coisas, não sabemos o que é. Para nós, Deus é uma energia, é uma inteligência que supera todas as inteligências, criador de todos os universos, e de lá que sai o espírito, a sua essência, a essência que somos o espírito,
e sai a matéria primitiva, a matéria pesada. Tudo que lidamos aqui na Terra, que os nossos olhos carnais percebem, casas, árvores, rios, praças, o ser humano, livros, velas, copos, tudo que nós temos é da matéria pesada, essa matéria primitiva, né, que é o fluido cósmico, é matéria. E o fluido cósmico também é onde estamos imbuídos, que é o espírito, alma, que é o espírito encarnado, que é o nosso caso nesse momento. Então, aí eu coloquei, tem esse quadro aí, o universo, a energia, fluido cósmico universal. Do lado, nós temos aí os pensamentos, né? Essa energia viva de Deus, que nós somos banhados a todo instante. Então, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador somos todos nós. Dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Então, quando Jesus coloca no Evangelho e nos chama a atenção e fala assim, sois Deus, vós sois Deus, ele estava nos falando disso, dessa capacidade que temos de criar, de fazer, de construir. E ele também um dia concitou a todos os apóstolos. Um dia será capaz de fazer até mais do que eu fiz. Dentro do planejamento e do caminhar da evolução, Jesus nos ensina e nos concita a todo instante, através do Evangelho, que nós somos capazes de crescer espiritualmente, de banir de nós todas as nossas mazelas, das nossas doenças da alma, nos tornando um ser de luz, para que possamos fazer como ele fez. Vir a um planeta, onde ele pediu para ser o governador, e nesse planeta ele veio pessoalmente cuidar de cada um dos seus irmãos menores, ignorantes na lei do amor, e que ainda não sabe caminhar em uma trilha iluminada. E a todo instante, ele está sempre conosco, nos ensinando. Se foi e deixou a verdade, a lei de amor, mas uma verdade raciocinada, uma verdade experimentada, uma verdade de experiência, que é a ciência, que é mostrando a doutrina espírita, que nós chamamos da terceira revelação. É um preâmbulo que eu fiz para que a gente possa entender o assunto que a gente vai adentrar, para que a gente possa aprofundar, né? E criar esses conceitos, quebrando muitas vezes alguns paradigmas. Então, o que é mente? Mente é uma visão fortemente sustentada, é que a mente é uma entidade separada do corpo, com uma característica física não definida. Essa entidade aí, nós não vamos aliar a palavra entidade a um ser. A mente é um atributo do espírito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, na hora que a gente for entender a palavra mente. Existe o ser pensante, que é o espírito, e que ele, por ele pensar, ele agasalha uma energia chamada pensamento. Essa energia, como nós sabemos que o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, ele é subdividido em departamentos. A mente é um departamento do pensamento. É um atributo do espírito. Essa mente, ela envolve nessa energia, faz a codificação energética e repassa através dos corpos sutis até chegar no corpo físico para ser verbalizado as nossas ideias, os nossos anseios, os nossos desejos. Então, um dos primeiros conceitos de mente é esse. Segundo conceito,
A mente é, assim, a usina geradora da vontade do espírito. Por seu intermédio, o espírito produz uma força inteligente, que podemos chamar de ideia, que ganha força e direção através do pensamento. Por esse motivo, assume o papel de fundamental importância nas manifestações mediúnicas, para as quais serve de base. Então, a gente presta atenção que os nossos estudos, mesmo eles sendo científicos, nós, quando vamos desenvolver algum assunto, a gente puxa muito para o lado de um trabalho que é executado pela doutrina espírita, que são as manifestações mediúnicas, pois acreditamos que vivemos em dois mundos, físico e espiritual, e nós temos capacidade de fazer essa comunicação espiritual. E uma vez os médios que trabalham em uma mesa mediúnica, os estudos ele é de fundamental importância para que possamos exercer as nossas mediunidades com clareza, com responsabilidade e determinação. Então, tudo que nós aprendemos e compreendemos a respeito do corpo humano, físico, do corpo humano nos corpos sutis, na compreensão dos pensamentos e da mente, isso nos baseia, nos fundamenta para que possamos exercer essa energia que fomos presenteados pelo Pai, como uma forma de caridade, de doação, para que assim nos tornemos pessoas melhores. Então, conforme a natureza da ideia que exterioriza, do pensamento que nós passamos, através do pensamento, será a qualidade do espírito atraído pelo medianeiro. Nós somos aquilo que pensamos, isso é fato. Então, preste atenção, nós somos aquilo que pensamos. Tudo que pensamos, cria-se uma psicosfera em volta de nós. E eu não canso de bater na mesma tecla. Se temos pensamentos bons, temos bons assistentes ao nosso lado. Se temos pensamentos negativos, temos pessoas no mesmo nível, né, de frequência mental do nosso lado. Então, nós atraímos aquilo que está à nossa volta pela nossa condição de ter uma frequência vibracional. Então, isso é muito importante para nós espíritas, para nós trabalhadores de uma mesa mediúnica, quando recebemos espíritos que ainda estão num patamar bem aquém, onde ainda a situação de raiva, de ódio, de mágoas, de vingança, impera em seu espírito, e ali ele chega e descarrega toda a sua raiva, ou toda a sua revolta. Quando ele é envolvido na energia da casa, quando ele é envolvido na energia de Jesus, pelo amor, com o amor e com a caridade, ele consegue, então, se restabelecer, se perceber, e essa evangelização que ali ocorre faz com que o espírito busque novos caminhos. É fundamental essa compreensão, essa caridade que fazemos com aqueles que adentram a casa, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. No plano físico, ele se manifesta e a gente evangeliza e entrega aos médicos ali presentes, espirituais, aos trabalhadores da casa, para que o leve e possa esclarecer. Os encarnados que adentram também com alguns problemas, vamos dizer assim, emocionais, né? Doentes da alma, que todos nós somos, às vezes o outro está mais doente um pouco, ele também é acolhido pela egrégora da casa, através dos trabalhadores. Ele passa por um momento de reflexão do Evangelho de Jesus, que é o conhecimento, é beber no cálice do Evangelho do Cristo, passa pelo trabalho de passe, que é uma troca energética, e toma água fluídica, que também é um tratamento. Então, nós fazemos os dois tratamentos, no plano físico, no plano espiritual. Então, a nossa mente, ela é de suma importância e fundamental para compreender, porque ela, por ser um atributo do espírito, ela agasalha todos os pensamentos e emana esses pensamentos através dos filtros, que é chamado de corpos sutis, até chegar no soma, que é o nosso corpo carnal, e a gente verbaliza aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos fabricando, que é a nossa energia mental.
Então, aqui nós temos uma citação. Isso aqui foi um empréstimo de Zaira que ela me passou, já me ajudou muito hoje, passou até alguns slides, né? Que o William Hart fala o seguinte, ele tem um livro chamado A Arte de Viver, e nós temos dois cérebros aí, um cérebro material, que é o físico, e o cérebro espiritual. Esse cérebro representando aí a mente, porque a mente ela é agasalhada no cérebro. Então, apesar de não poder ser tocada ou vista, a mente está mais intimamente ligada com o nosso interior do que com os nossos próprios corpos. Nós podemos idealizar uma existência futura sem usar o corpo, mas não podemos imaginar nenhum tipo de existência sem usar a mente. A mente vive sem o corpo físico. O corpo físico não vive sem a mente. Tá? Porque a mente, por ser um atributo do espírito, é ela que oportuniza a nossa comunicação, as nossas sensações, os nossos estímulos que recebemos, tanto externo quanto interno. Então, nesse livro, A Arte de Viver, ele vem nos colocando, e isso é fato, é ciência, é comprovado, e não adianta a gente falar assim, mas como é que é isso? Eu penso, o espírito, o ser, ele é um ser pensante. Nós não paramos de pensar em nenhum minuto, até mesmo quando estamos dormindo, nós estamos pensando. E quando a gente desencarna, continuamos a ser um ser pensante. Então, o pensamento faz parte, né, da nossa estrutura humana e espiritual. É a consciência, é a nossa consciência, na verdade. O cérebro é um instrumento que traduz a mente. Vamos prestando bem atenção para a gente poder botar com um desenho mais na frente para a gente entender. O cérebro, nós temos o cérebro que agasalha a mente e traduz, porque ela vem através de códigos. São ideias abstratas que o corpo mental, onde é a sede da mente, é no corpo mental. Esse corpo mental trabalha na absorção. A mente agasalha o pensamento, ele é trabalhado, passa-se através do filtro do corpo mental para o corpo mental inferior, que transforma as ideias que são abstratas em situações, ideias concretas. Desse corpo mental inferior, ele faz toda uma caminhada até chegando ao corpo físico, onde se coloca, então, as palavras articuladas, que é a nossa forma de comunicação, para que possamos representar as nossas ideias. E, através dele, pois, unimos-nos à luz ou às trevas, ao bem ou ao mal. O que quer dizer? A mente, ela recebe esses pensamentos que podem ser negativos ou então positivos. Quando a gente adentra o caminho da lei de amor, a tendência maior do ser humano, e que é de uma grande responsabilidade, é ler, estudar, aprender e executar aquilo que estamos aprendendo. E Jesus nos ensina, através do Evangelho e em todos os instantes, a necessidade de fazer as nossas mudanças de base. Mudar o foco dos nossos pensamentos, rebater em nós o nosso lado ainda muito insistente, não vou falar da maldade nem da escuridão, mas da ignorância. Acreditamos muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. A nossa mente ainda tem muita dificuldade de fazer essa elasticidade, pensar positivo e pensar negativo, porque estamos tão acostumados ao negativismo, não vai dar certo, será? A gente tudo faz uma indagação, porque a gente está fazendo uma ponte agora por esse lado de luz, do bem-estar, de ser feliz, de caminhar mais leve, mais suave, de ser bom, de não nos permitir que o que está ao nosso externo não nos toque.
não nos permita ficar nervoso. Tem uma fala muito interessante de um palestrante que ele contando uma história que ele mora no Rio de Janeiro e que todos os dias ele descia para pegar o jornal e que ele recebeu uma visita e que na hora que ele saiu, na verdade a pessoa ia ficar na casa dele uns 3 ou 4 dias. E ele descia e o amigo dele descia com ele e falava assim, não, eu vou lá comprar o jornal com você. Quando ele chegava, ele tratava o jornaleiro com muito carinho, com muita educação, com muita gentileza, e o cara num mau humor terrível. Às vezes até jogava o jornal, sabe? Jogava o troco. E ele calmamente fazia todos os dias a mesma coisa, da forma que ele vinha para comprar, ele voltava. Aí o colega dele ficou implicado com aquilo e falou assim, moço, deixa eu falar uma coisa com você. O que acontece com você? Você não... O cara eu não compraria mais nunca o jornal naquela banca. Cara nervoso, mal-humorado, mal educado. Como é que você suporta? Ele falou, moço, o problema é dele, não é meu, não. Quem está doente é ele, eu não, eu estou de boa. Então por que eu vou deixar, eu vou me permitir ele interferir no meu eu? Ele é o externo, então você tem que ter controle disso. Aí a gente fica pensando, né? Que maravilha, mas para conseguir isso é muito difícil ainda para nós. Porque nós, a todo instante, estamos tão envolvidos nessas energias do externo e do interno, que nós vivemos sempre essa dualidade, que a gente ainda não se atentou para os estudos, para os esclarecimentos, para os avisos dos nossos amigos espirituais. Recebemos um agora na semana passada, né, que eu coloquei no grupo da AME. Então, assim, esses lances que vêm em formas de ideias, de reflexões, para que a gente atente. Deixa eu colocar isso aqui, deixa eu vestir essa roupagem, deixa eu ver se eu sou capaz de ficar um dia, sem momento algum, dar uma resposta, me silenciar. Então, isso é um trabalho constante, diário, ininterrupto. É o trabalho da caridade. E esse estudo nos traz essa grande oportunidade de aprender a fazer uma leitura de nós mesmos. Porque tudo que estamos colocando foi o que Cristo colocou. O Evangelho coloca isso para nós, só transformamos as palavras do Evangelho em ideias do nosso dia a dia. Compreender que somos luz, que somos treva, a dualidade do bem e do mal, da saúde e da doença. Então, nós vivemos todos esses instantes, nós nos comprometemos a dar vazão a essas ideias, a essas energias, para ter um aprendizado. Então, por isso que a mente, sendo atributo do espírito, é o que nós precisamos aprender sobre a mente, porque ela é que agasalha o pensamento. O pensamento ele já vem pronto dentro das energias no processo da nossa evolução. Mas a transformação começa aí também, porque o pensamento ele é interno, quando é os nossos estímulos internos e os estímulos externos. Gente, alguma colocação, alguma pergunta? Aí nós temos o espírito, que é o ser pensante, né? Aí vamos colocar aí o pensamento. Lá em cima nós temos a mente, né? Emmanuel fala assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Sabe por que Emmanuel fala que é o espelho da vida? Porque é através da mente, é através dos pensamentos que nós somos identificados e conhecidos no mundo espiritual. Os nossos pensamentos são as nossas palavras, são as nossas ideias, são as nossas expressões, são as nossas colocações aqui na Terra. Nós ainda não temos capacidade de olhar para o outro e saber o que está pensando. Mas se eu estiver frente ao outro, ou de repente em uma assembleia e começar a falar, todo mundo vai estar entendendo aquilo que eu estou colocando. Então, assim também somos no mundo dos espíritos, que é a nossa grande realidade. Nós somos espíritos. Então, Emmanuel fala com o propósito de nos acordar. A mente é o espelho da vida em toda parte. Quer dizer, tanto aqui no mundo material, quanto no mundo físico, né? Quando o ser humano pensa, o seu pensamento penetra no sistema nervoso, usando como ponte os corpos astral e etérico. Por que usa o corpo
astral, que é o perispírito, e o corpo etérico. Porque são os dois grandes filtros. Porque nós sabemos que temos 7 corpos sutis, do soma até o Budi, ou Atma. Essa corrente de pensamento, ela vai vindo e ela chega nesses 2 corpos, que são os que têm uma filtragem, uma matéria mais pesada, para chegar ao corpo. É um processo divino, é um processo maravilhoso, que a nossa compreensão ainda não está tão aberta para receber essas informações. Mas na nossa pequenez, já nos possibilita entender que é como um gerador, é uma energia. E por ser energias fortes, densas e imensuráveis, ela tem que passar por esses departamentos, por esses filtros, por esses corpos, para chegar ao corpo. Ele chega tranquilo, leve, sem trazer nenhuma desordem de estrago, de destruição ao corpo físico. Porque são como bombas, né? Muitos pensamentos são como bombas, principalmente os pensamentos de vingança, de ódio, de mágoa, de raiva. Então, assim, é a leveza de Deus na construção de nós mesmos. Então, esses 2 corpos são que aparam melhor todas essas ideias e informações e é levado, então, para o corpo físico. E faz isso em uma velocidade notável. Se a gente acha que nós não temos capacidade aí de entender a velocidade da luz, imagina a velocidade que é feito isso aí, né? Então, assim é ativado os nossos pensamentos. Por que na hora que a gente tem um pensamento negativo, você lembra de alguma coisa que te marcou, logo depois você dá dor no estômago, você tem dor de cabeça, você dá um mal-estar, dá uma ânsia de vômito? Por quê? São bombas, né? Que ela, à medida que você torna a fomentar aqueles pensamentos, ele vem com a mesma densidade, intensidade que a sua vontade utilizou na sua criação. Então, vamos lá. A definição de mente, ela é uma questão que ainda não está muito clara, muito elucidada. Resumidamente, o que nos é dado saber é que a mente é uma parte do espírito, ou seja, é o atributo do espírito, onde tem a sua sede. A mente tem a sede. A mente tem uma sede, né? Que lá no livro de Evolução em 2 Mundos, André Luiz vai falar que a mente ela é envolvida por uma energia especial, que é chamada de corpo especial, ou também chamado de corpo mental. Por que fala que é parte do perispírito? Porque na codificação da doutrina espírita, pela época que ocorreu e por todas as experiências que Allan Kardec fez, a nossa capacidade mental de compreender os corpos sutis ainda era muito pequena, como até hoje ainda é, muitas coisas a gente fica indagando. E foi colocado para nós o corpo físico, o perispírito e o espírito. É a procedência desses 3, corpo físico, perispírito e espírito. No momento, eram os mais importantes para que podíamos compreender. O corpo físico é o nosso corpo soma, que, animado pelo espírito, ele passa a ter vida e movimento, e nós temos o perispírito, que é onde a representação do nosso corpo físico, a nossa forma, e onde é o HD, primeiro HD que nós temos das nossas lembranças, das nossas vivências, das nossas experiências, das reencarnações da nossa caminhada. Qualquer atitude, qualquer pensamento está nesse HD. Por menor que ele seja, por tempo mínimo que ele tenha, ele é gravado. Mediante os livros de André Luiz, ele começou, através dos estudos, juntamente com a equipe espiritual, fazendo as suas caminhadas, as suas revelações, ele passou, então, a mostrar a questão dos corpos sutis, quando ele atentou para o brilho mental que ocorria no cérebro
dos médios e também no cérebro daqueles que estavam ali para fazer as manifestações, ele atentou para a glândula pineal, que é a sede da alma. E aí ele foi fazendo todo o seu trabalho, a sua pesquisa, ele conseguiu entender que nós, e passou para nós através do Chico Xavier, que nós temos 7 corpos. Desses 7 corpos, nós temos um material, 2 material, na verdade, que é o corpo físico e duplo etérico, e o restante nós chamamos de corpo espiritual. Mas à medida que caminhamos como ser espiritual e evoluímos, nós vamos perdendo esse corpo físico. Um dia perderemos, na morte, o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito. Aí ficaremos com os outros corpos. Seria o corpo mental inferior, corpo mental superior, o Budi e o Atma. Um dia ficaremos só com os 3 últimos corpos, que é a trindade divina, o Budi, o Atma, o Budi e o corpo mental. Então, esse corpo mental, ele é o nosso... Eu estou fazendo, gente, de uma forma para que a gente possa entender. É como se ele fosse o HD primeiro. E desse corpo mental, dessa energia, se formou todos os outros corpos. Então, quando fala que envolvida por um corpo especial, a parte do perispírito. O perispírito é formado também por grande parte dessa energia do corpo mental. Aqui é um HD e aqui também é um HD. O HD maior está no corpo mental, o HD menor está no perispírito. Assim como o perispírito serve como envoltório do espírito, porque o perispírito é o nosso envoltório. Tem o mesmo formato. É por isso que as pessoas dizem, fulano morreu e apareceu para mim. Tinha a mesma aparência. É porque o formato é o mesmo. É o perispírito, é o retrato do nosso corpo físico. E o corpo mental é o envoltório da mente. Por quê? A nossa mente tem sede no corpo mental. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Estou só explicando que aí vai ajudar vocês. Aos 3 elementos constitutivos do homem, espírito, perispírito e corpo de carne, André Luiz, em mais um passo na contemplação da terceira revelação, acrescenta esse 4º corpo, que é chamado do corpo mental, que depois subdividiu em 2, o mental inferior e o mental superior, tá? Tá dando para entender, gente? Alguma dúvida? Ô, Fatinha, você vai ter que mostrar aquele eu vou agora. Mas eu preciso colocar isso aqui, porque senão vai ficar perdido isso aqui. Se eu vou dar uma explicação, eu volto novamente. Nabu Fakuri, ele se tornou espírita, cientista, e começou a estudar muito. Com Sérgio Luiz, tem vários e vários outros. Eles criaram, né, um grupo, pesquisadores. Ele fala o seguinte: a mente é o produto de uma atividade metafísica que instrumentaliza o cérebro a partir do livre-arbítrio do espírito. Então, ele, em outras palavras, ele confirma. André Luiz apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes, fonte de uma força desconhecida, que ele chama de energia mental, que é o pensamento que é agasalhado pela mente. Através dessa energia, exteriorizamos o que somos e agimos uns sobre os outros, pelos fios invisíveis do pensamento. É a nossa identidade. A identificação para o mundo físico e para o mundo espiritual. É o que nós pensamos, é a nossa matéria. Apresenta ainda o conceito de corpo mental como sendo o envoltório sutil da mente, atribuindo a ele a formação do corpo espiritual, que é o perispírito. É a mesma coisa também que ele fala de André Luiz. Examinando as relações mente e cérebro, coloca André Luiz de forma metafórica, que o cérebro é o maravilhoso ninho da mente. Então, só para a gente ter outros pensadores, para que a gente possa compreender essas inteligências que, por mais que estude outros personagens, outras literaturas e dentro da ciência, eles conseguem chegar a um denominador comum. Nada mais do que ele retrata, em outras palavras, o que é falado por André Luiz.
Então, vamos agora entender isso aqui, como Zélia falou aí. Vamos colocar. Vamos fazer uma viagem. O espírito é um ser pensante, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso é o espírito. Ele é um ser pensante, é um ser de Deus. Ele é banhado pelo fluido cósmico universal. Então, ele pensa. É uma energia ininterrupta, onde nós nos representamos como ser humano. Esse pensamento, ele tem um departamento que cuida dele. Isso eu estou falando no corpo espiritual. Ele agasalha aqui, ó, na mente. Aqui nós temos a mente, que está dentro do cérebro espiritual. Essa mente, agasalha aqui. Aqui nós temos os corpos sutis. Nós sabemos que nós temos 7 corpos. O corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o Buda e o Atma. Aqui é a luz, aqui é o espírito, aqui é a essência divina. A mente é o atributo do espírito. Então, a mente é um atributo do espírito. Tem como sede espiritual o corpo sutil chamado corpo mental. A mente, a sede da mente é no nosso corpo mental superior. Aqui é a sede. O espírito pensa, a mente abraça essa energia que está aqui nesse corpo, e aí ele começa a fazer essa caminhada até chegar aqui para que seja verbalizada. Aí a gente pergunta, mas que coisa fantástica, porque nós falamos numa rapidez. Para quem dá uma palestra, para quem tem uma oratória, para quem está contando uma história, para quem está sofrendo e está revelando o seu sofrimento, a tudo que nós estamos passando que mexe com a nossa emoção, mexe com os nossos sentimentos, é tão rápido as nossas palavras e é feito dessa forma, pensamento, mente, a sede aqui, passeia por todos esses filtros chamados de corpo sutil para chegar no corpo físico e elaborar. Mas aí tem mais um agravante para a gente poder entender. Esse corpo sutil chamado corpo mental superior é o agasalhamento, o acoplamento da mente no corpo espiritual. E no cérebro físico? Onde é que fica? Fica acoplado no diencéfalo. Aí fala assim, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. A gente endoida. Aí a gente consegue entender, por que será que Pastorino, quando foi escrever o livro, ele começou com matemática, com física, com biologia, as partes, o cérebro. Por que a gente tinha que estudar tudo isso para entender isso aqui agora? Porque o nosso formato do nosso corpo físico, nós temos conhecimento, anatomia do corpo físico. Compreendendo a anatomia do corpo físico, a gente libera um conhecimento do espiritual. Aí nós vamos entender por que adoecemos, o que é pensamento, o que é mente, quais os estímulos, por que na hora que eu fico nervoso, solta adrenalina, por que eu tenho problema de excesso de ansiedade, quero viver o amanhã sem esperar o hoje, por que eu tenho síndrome do pânico, por que eu estou adoecendo, por que eu tenho taquicardia, por que eu tenho sudorese, tudo está explicado aqui. Então, é grandioso demais quando a gente aprofunda na doutrina espírita, não como uma religião somente, mas como uma filosofia que nos engrandece, em uma filosofia que dá abertura ao nosso espírito, de compreender que somos um microcosmo banhado pelo macrocosmo, de compreender que somos seres divinos, que numa estrada onde estamos atravessando os passos dados por Jesus e que deixou toda a sua marca, toda a sua identidade, toda a sua característica, nos ensinando. O momento em que estamos aprendendo
através de uma leitura, de uma codificação, de corpo, de matéria, de célula. Essa compreensão nos envolve de tal forma que nos possibilita agasalhar melhor as informações espirituais, compreender o porquê da mediunidade, como se dá o processo da mediunidade, como se dá o processo do eu estou bem. Eu costumo falar quando eu estou bem, eu falo eu estou no colo de Deus. Então, assim, é momentos significativos onde a gente encontra paz, onde a gente encontra esperança, onde a gente tem bons olhos para ver os outros, porque olhamos com os olhos do coração. É onde a gente enxerga Jesus em todos os seus ensinamentos. Por que Jesus chegava e perguntava: o que queres que eu faça? Ele não era como se fosse um Deus? Ele não era tão poderoso com as suas energias maravilhosas de luz? Que bastava ele olhar, ele já curava? Mas ele nunca, em momento algum, fez isso de forma sem nos perguntar, sem olhar o nosso livre-arbítrio, sem saber o que queremos de verdade. O respeito absoluto à nossa identidade e à nossa evolução. E isso aqui é um aprendizado para nós, olhando a vida e esse aprendizado, e olhando com os olhos de Jesus, nós começamos a nos atentar à caridade para conosco. Caridade de ter bons pensamentos, de me banhar de boas qualidades, de ter uma mente mais aberta, que codifica, que condensa, que faz com que os pensamentos sempre possam ser benéficos, de atentar que os pensamentos negativos nos deixam impuros, mostram demais as nossas mazelas, as nossas desconstruções, elas vão acontecendo à medida que vamos construindo ou reconstruindo as nossas casas mentais, os nossos departamentos da memória, os nossos departamentos da inteligência, os departamentos intelectual, os departamentos das inteligências racional, emocional, intelectual e existencial. Então, todo esse processo, eis aqui um slide que nos mostra a vida dentro da doutrina espírita, que é tão fácil para explicar, mas tão difícil para vivenciar, porque necessita de nós uma capacidade extraordinária chamada força de vontade, de vencer a nós mesmos. O duelo que é tão falado, e tão exemplificado, e tão mostrado em séculos passados, onde dois homens, na sua ignorância, pegavam a arma, dava 10 passos, virava quem matasse, quem tivesse a habilidade, o talento de pegar uma arma e virar, matar primeiro, era o vencedor. Isso é uma amostra materialista. O duelo que nós vivemos é o duelo em nós mesmos, de tirar de nós. Eu gosto de falar da vida dos outros, mas eu não posso falar da vida dos outros. Hoje eu não vou falar, amanhã também não, depois não. A gente vai deslizando, vai deletando essas energias de preocupar com a vida do outro. Vamos preocupar com a nossa vida. A nossa vida é grandiosa, é imensurável. Nós somos seres eternos, infinitamente cheios de ternura, de amor. Mas o nosso caminhar ainda tão pesado, e mesmo pelo processo da sobrevivência, nos permitiu agasalhar ainda o nosso lado egoísta, maldoso, vaidoso, onde o poder impera, onde eu preciso me mostrar, os status. Então a gente começa a cair, deixa cair essas cortinas. Somos um ser divino, nós precisamos nos apresentar com a roupagem de luz para nós mesmos. Porque o nosso mundo não é aqui, quando Jesus falava, o meu reino não é desse mundo. Ele falava isso para nós. Não fique aqui juntando ouro, não fique aqui em pompas, em casas luxuosas, em carros do ano, em festas se mostrando. Não é isso. É necessário, sim, viver o mundo da ilusão, o mundo material, mas tendo em vista e em foco maior a nossa vida real, que é espiritual. É lá que vamos dar conta de quem fomos aqui.
É lá que vamos olhar o scriptzinho, meu Deus, mas eu voltei, eu falei que eu ia estar na casa, não importa onde, eu estaria em um templo onde Deus era a presença e Jesus era o guia e modelo, onde eu ia trabalhar em prol de mim mesma, em prol daquele que estava ao meu derredor. E que fiz eu? Eu fui para aquela casa espírita, chego lá, eu fiquei, foi apontando o dedo para o outro, jogando a ferida, apresentando isso, Meu tempo tão nobre, tão maravilhoso. Eu chegava, eu citava, cruzava os braços, que nada, só vim aqui só para ver se eu só vim para ser ajudada. Então, vamos sair do nosso egoísmo, vamos sair da nossa casca. É hora da gente se abrir. Lembra da imagem de Cristo? O Sagrado Coração de Jesus? Que eu acho aquela imagem fabulosa, onde ele estende os seus braços, e não só das suas mãos, mas do seu coração, a energia que agrega todos os irmãos, mostrando a sua luz e falando, vem comigo, o caminho está claro, olha, fique atento que você vai conseguir caminhar. Então é isso que a espiritualidade tem nos chamado a atenção. Atentem para os estudos. Não fique só aqui na segunda-feira. Não fique em silêncio só ouvindo. Vai lá nos informes, vai nos livros, vai na internet, procura, traz informação. O estudo é maravilhoso e a gente precisa estudar cada vez mais, porque o nosso espírito é luz, é centelha divina, é amor. E o caminho da esperança é que abre as janelas, é que reporta de verdade quem somos. O nosso silêncio, que muitas vezes é tão necessário para a gente acoplar a nossa mente e falar, que é mesmo que eu ando fabricando? Qual a energia dos meus pensamentos? Será que eu realmente estou tomando um banho de luz? Ou eu estou tomando um banho de lama todos os dias? Por que eu ando tão mal-humorada, uma irritabilidade constante? Estou sempre passando mal, estou tendo problema de saúde constante. Vai lá, meus irmãos. Vamos, eu também estou junto. Vamos lá na nossa fábrica. A fábrica divina que é chamada pensamento. É lá que mora toda a nossa energia. Eu enxergo o mundo com os meus olhos, com os óculos que eu uso, é com o grau que eu estou usando. É assim que o mundo aparece para cada um de nós. E as nossas diferenças nos permitem caminhar, porque muitas vezes a fala, o exemplo do outro nos alerta para algum caminho, que muitas vezes estamos indo de forma equivocada, achando que estamos fazendo o correto, e um dia poderemos arrepender amargamente. Eu tinha só 5 minutos para aprender, e eu falei que amanhã eu faria, amanhã eu faria, amanhã eu faria, amanhã não tem mais. Então é hora, meus irmãos. Nós estamos encerrando, vamos ficar aqui. Tem muita coisa para aprender. Simbolicamente, através dessas imagens, fica mais fácil, porque a imagem nos permite ter uma noção. Mas como ocorre, como acontece, como é agregada essa matéria, essa energia, como a mente trabalha. Nós vamos conhecer agora o diencéfalo. Estudem lá, vai lá. O que é o diencéfalo no cérebro? O que ele representa? Quais são as estruturas que ele tem? O que cada estrutura faz? Aí a gente vai entender tudo. Por que a mente mora e é acoplada no cérebro físico, no diencéfalo? É onde está os nossos sentimentos, as nossas emoções, a fome, a sede, o choro, a dor, tudo, 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 tudo. Se explica tudo. Então, o nosso cérebro, ele é simplesmente magnânimo, fantástico. Ele é feito para acoplar a mente, para que possa ter vida, espírito e corpo. E é tão maravilhoso, que ele é feito dentro de uma dinâmica de departamentos, que as energias passam por elas numa facilidade, numa fluidez, do bem e do mal. Porque o filtro somos nós espíritos que fazemos. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine,